Graças e paz, queridos, mais uma vez nos reunimos aqui para cultuar o Senhor, para adorar aquele que vive e que reina. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 em diante. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 em diante. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam, não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nesses dias de calamidade, de pandemia, nesses dias de inconsistências, de insegurança, nós devemos nos lembrar de tantos outros versículos na Bíblia, mas queria te convidar nessa ocasião a começar esse culto trazendo à sua memória aquilo que te pode dar esperança. Jeremias assim o faz. O Senhor, através da instrumentalidade do seu servo, nos ensina que diante das dificuldades, diante das coisas ruins que cercam o seu povo, nós não podemos esquecer daquilo que eleva a chama da expectativa do nosso coração, que mantém, que aquece o nosso coração com, de fato, esperança, com expectativa. Jeremias diz, para que a sua esperança se mantenha, que ele deve lembrar das misericórdias do Senhor que não nos deixam cair. E, de fato, esse amor leal do Senhor, que vai além das circunstâncias, das dificuldades, das necessidades, elas têm nos sustentado. As misericórdias do Senhor se renovam dia após dia, elas não são gastas e ficam por si só. Lembre-se, no dia de hoje, de buscar a orientação do Senhor, para que o seu coração seja fortalecido em sua palavra, para que você não se esqueça de que Deus continua sendo bom, que você não tenha os seus olhos e ouvidos obscurecidos pelas más notícias. Sim, nós não podemos viver numa bolha e achar que a crise não é realidade. Infelizmente, a crise é real, mas além das crises, existe um Deus que é todo poderoso, cujas suas misericórdias não apenas nos alcançam, mas nos sustentam. Que você, nesse dia, possa dizer como o versículo 24 deste capítulo 3 de Jeremias, de Lamentações, diz: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. O Senhor sabe exatamente aquilo que eu preciso, daquilo que eu tenho falta, por isso a minha alma esperará no Senhor, como o salmista diz, no Salmo 42, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Una o seu coração a essa palavra de Jeremias e a este salmo. Diga: ó minha alma, aquieta-te, porque minha esperança está no Senhor, e Ele sabe exatamente daquilo que eu preciso. Por isso, oremos, busquemos ao Senhor e cantemos louvores àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nesse momento, a tua igreja se reúne e une os seus corações em adoração ao Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor limpe as iniquidades do nosso coração, se porventura houver. Deus, nós oramos como o salmista Davi, dizendo: sonda, Senhor, o nosso coração e purifica-nos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade. Ó Deus, essa é a nossa oração nesse momento. Pedimos que o Senhor nos ajude a ir contigo a águas mais profundas e a lançar redes baseadas na tua palavra. Nossa oração é para que essas canções, para que as orações, para que a tua palavra ministrada nesse lugar, nesse momento, seja verdadeiramente transformadoras, a ponto de nos fazer pessoas diferentes da nossa casa, diferente do nosso trabalho, diferente na forma de enxergar o mundo. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.
Este é o meu desejo de te honrar com meu coração, vou te adorar. Está em ti. Todo meu coração, minha alma, meu ser, dedico a ti, meu Senhor, cada passo que eu dou, cada momento que eu vivo, Senhor, que seja pra ti. Este é o meu desejo de te honrar com meu coração, vou te adorar. Eu vou louvar tudo que eu adoro está em ti. Todo meu coração, minha alma, meu ser, dedico a ti, meu Senhor, cada passo que eu dou, cada momento que eu vivo, Senhor, que seja pra ti todo meu coração, minha alma, meu ser, dedico a ti, meu Senhor, cada passo que eu dou, cada momento que eu vivo, Senhor, que seja pra ti. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a
céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Que nós possamos, nesse momento de fazer nossos dízimos e oferta, você possa ofertar na casa do Senhor. Mas antes de ofertar a casa do Senhor, vamos ler Malaquias 3:10 e 11. A palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreendei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Logo após a oração, vamos ouvir um louvor para os dízimos e oferta. Amém? Deus abençoe. Soberano Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem trazido para a tua casa o melhor, através dos teus filhos, das tuas filhas, que tem ofertado na tua casa, ou dizimado na tua casa, para que a tua casa possa, Senhor meu Deus, ter, Senhor meu Deus, a subsistência, para que possa ajudar, não só pagar nossas contas, porque nós pagar as devidas despesas da igreja, para que nós possamos auxiliar aqueles membros da igreja e até aqueles que não são membros da igreja. Deus possa abençoar cada um, irmão, que ofertou, que dizimou, você que fez por internet, você que foi na lotérica, você que foi no banco, você que pediu um presbítero, um diácono, um irmão da igreja, que buscasse sua casa. Deus possa te abençoar ricamente. É o que nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não tenho palavras para agradecer tua bondade de
Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Dizem que pescar é uma arte e que o bom pescador conhece os peixes. Ele sabe onde encontrá-los, ele sabe como encontrá-los. O bom pescador conhece os hábitos dos seus peixes, ele sabe onde se escondem. Dizem que o bom pescador conhece o tempo. Ele sabe quando é hora certa ou é a hora certa de sair para pescar, quando ele deve esperar. Ele sabe os horários que é inútil lançar as redes. Ele sabe também que existem alguns horários que os peixes vêm por si só. Dizem que o bom pescador conhece os seus instrumentos de trabalho. Ele sabe que existem peixes que só são pescados por apetrechos diferentes. Ele sabe que para alguns tipos de peixe usa-se o caniço. Para outros peixes é melhor a rede, outros tipos de peixe, o arpão ou o anzol. E eu sei que você sabe que também para um bom pescador sempre tem uma boa história. Um bom pescador sempre tem uma boa história para contar. E hoje eu gostaria de contar uma história para você, te lembrar uma história, mas não é uma história de pescador, não é um desses causos, mas uma história verdadeira, impressionante, e ela não é um causo, porque nós conhecemos bem as pessoas que estão envolvidas. Quero lembrar você do dia em que o próprio pescador foi pescado. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 5,
versículos de 1 a 11. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, já lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava no barco, ou do barco, as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo, ou em outras traduções, vamos a águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Vamos orar mais uma vez. Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco através dela, ministre aos nossos corações sobre as nossas necessidades, sobre as nossas dificuldades, sobre aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor e que aprendamos a viver a nossa vida sob a Tua palavra. Esse é o nosso pedido, nosso desejo nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos aqui no capítulo 5 de Lucas, é um dia comum na vida de Jesus. Se você ler os versículos anteriores, do final do capítulo 4, nós vemos Jesus indo para Galiléia, pregando ali entre os seus, sendo de certa forma rechaçado, ofendido pelo seu próprio povo ou desacreditado, caminhando, curando um jovem endemoniado em Cafarnaum. Nós vemos Jesus curando a sogra de Pedro, ressuscitando ali aquela mulher, trazendo de volta a vida, fazendo com que a febre daquela mulher fosse embora. Nós vemos Jesus no versículo 40 dizendo, ou mostrando, curando várias e várias pessoas. Pessoas eram trazidas à presença do Mestre, então eram curadas pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus, e muitas pessoas diziam: olha, tu és o Cristo, tu és de fato o Filho de Deus. Os demônios inclusive diziam isso, versículo 41 do capítulo 4, também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele, porém, os repreendia para que não falassem, porque não era tempo ainda de Jesus cumprir tudo aquilo que havia de ser. Nós vemos Jesus sendo tentado no deserto, nós vemos Jesus operando milagres, vemos Jesus realizando curas e ensinando o povo. Capítulo 5, nós vemos uma manhã, depois de um dia comum, depois de uma temporada comum, Jesus indo para um lugar deserto, mas as pessoas ouvindo a fama do Messias, ouvindo a fama, pelo menos, ainda que não crescem que Jesus era o Filho de Deus, o ungido de Deus, mas vendo e ouvindo sobre a fama dele, seguiam, porque não queriam perder Jesus de vista. E aí, nós vemos no capítulo 5, a multidão ávida para ouvir a palavra de Deus. E a construção desse termo aqui, dessa expressão, a ouvir a palavra de Deus, ela pode nos dar dois sentidos muito interessantes. Primeiro, um sentido, a palavra de Deus, a palavra que fala sobre Deus, a palavra que aponta para Deus, o assunto ou cujo conteúdo é Deus, ou
/e, a palavra que vem de Deus, a palavra que flui de Deus, reconhecendo que de fato Jesus era, se não o Messias, era sim um profeta enviado da parte de Deus, um mestre na lei do Senhor. Vemos Jesus então ensinando, vendo Jesus então nesse lugar deserto, a multidão apertando, próximo ali ao lago de Genezaré, como nós lemos aqui, né? Ou mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, era chamado assim porque era um rio muito grande que tinha aproximadamente 20 quilômetros de extensão e 12 quilômetros de largura. É o mesmo lugar onde Jesus entra no barco com seus discípulos e ele adormece, e as ondas tumultuadas quase matam os discípulos ali de pavor e temor, e Jesus então mais à frente se levanta e aquieta o mar, aquieta as ondas, aquieta o vento, e aqueles discípulos espantados dizem: quem é ele que até o vento e o mar lhes obedecem? Esse é o mesmo lugar. Jesus então, antes disso tudo acontecer, está ali ensinando, caminhando, e ele vê uma oportunidade excelente para continuar pregando, para falar de fato da mensagem do reino, para falar do evangelho. Versículo 2, nós vemos que Jesus então acha 2 barcos junto à praia, só que os pescadores haviam desembarcado e já tinham lavado as redes, ou seja, já era final do expediente. Os pescadores ali, os homens já tinham feito todo o seu trabalho, já tinham guardado, estacionado os barcos e limpado as redes. Jesus então pede um desses barcos emprestado para que lhe servisse de púlpito, e Jesus então entra num desses barcos que então, segundo a Escritura, diz que pertencia a Simão, e assentando nesse barco, ou se colocando de pé, adota uma posição costumeira para ensinar, para instruir o povo, para ensinar sobre a palavra de Deus. Mas algo aconteceu de interessante aqui. Nós vemos que Jesus se assentou, ensinou do barco as multidões, e no versículo 4, ele acabou de falar e disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Jesus naquele dia tinha 2 grandes lições, não apenas para o pescador Simão, não apenas para Pedro, para Tiago e João, mas para mim e para você também. Até aqui, um dia comum, na vida comum de Simão e do próprio Jesus. Mas o que transformou a vida de Pedro, Tiago e João naquele dia, naquele barco no mar da Galileia, pode também transformar a nossa vida. O que transformou a vida daqueles homens foi de fato a palavra poderosa de Jesus Cristo, que penetrava e que penetra nos corações, na alma, na criação mais profundo do que qualquer tipo de anzol ou arpão bem afiado. Por isso, meu querido, minha querida, queria nessa data, nesse dia, pensar com você e instruí-lo a viver a vida sob a palavra de Deus, viver a vida sob a palavra de Jesus. Ouse viver a vida sob a palavra de Jesus. Primeira lição para a gente entender aqui esse texto, ou o primeiro motivo para vivermos sob a palavra de Jesus, é que sob a palavra de Cristo, coisas comuns servem a propósitos extraordinários. Coisas comuns servem a propósitos extraordinários. Vemos Jesus num dia comum, chegando para pessoas comuns, pedindo para que pudesse usar um barco comum e usar aquele barco como uma estrutura comum para que pudesse ensinar algo extraordinário, incomum. Jesus não precisava de requintes para desenvolver o seu ministério. Ele não utilizava-se de instrumentos, de lugares especiais, de coisas extraordinárias. Não, ele fazia o contrário. Ele utilizava-se de lugares comuns, de instrumentos comuns, de coisas ordinárias, circunstanciais, para fazer algo incomum. Não havia
quase nada de rígido ou inflexível no método de Jesus ensinar, ou o método que Jesus usava para ensinar pessoas. Isso é fantástico. Jesus falava da doçura, da clareza, da complexidade, da graça, da grandeza do Evangelho, usando coisas comuns. Jesus usou o barco de púlpito. Jesus usou uma moeda na barriga de um peixe para falar sobre o que é certo e o que não é, o que é igreja, o que é Estado, a honra devida a cada lado. Nós vemos Jesus desenhando na areia, ensinando valores grandiosos. Nós vemos Jesus ensinando no partir do pão. Nós vemos Jesus ensinando o valor, a simplicidade do reino, quando ele acolhe e abraça crianças. Nós vemos Jesus contando histórias para que o povo pudesse entender a sua lei, a verdade das verdades. Dentro do razoável, quase tudo ou quase qualquer coisa poderia servir a Jesus, de púlpito ou de referência para Jesus. Nós olhamos para a Escritura, vemos Jesus ensinando de forma tradicional, vemos Jesus frequentando um culto tradicional, vemos Jesus na sinagoga, como em Lucas capítulo 4, versículo 15 e 16, vemos Jesus também falando, pregando e indo ao templo, como Mateus capítulo 26, versículo 55, mas vemos também um Jesus informal, Jesus quebrando paradigmas, Jesus falando com pessoas consideradas indignas para a sociedade. Vemos Jesus jantando na casa de um homem visto por todos e conhecidos por todos como um ladrão, que era o caso de Zaqueu. Vemos Jesus conversando com uma samaritana, uma mulher de um povo desprezado pelos judeus. Vemos Jesus dando ouvido e abraço aos pobres e a doentes, a feridos de corpo e de alma. Vemos Jesus tocando impuros e purificando os impuros. Vemos Jesus num ministério completamente, entre aspas, underground, diferente daquilo que muita gente esperava para o grande Messias, que poderia ou deveria vir como um rei pomposo. Vemos Jesus quebrando paradigmas e movendo e moendo a lógica de muita gente daquele tempo e dos nossos tempos, dizendo que os sãos não precisam de médicos, sejam eles ricos e pobres. Olha, não pense que Jesus veio somente para os pobres, não pense que Jesus, o Evangelho deve ser pregado prioritariamente também, o outro lado da moeda, né? Para aqueles irmãos de situação complicada, porque o Evangelho é para todos. Nós temos estudado aqui na nossa igreja, durante as semanas, a epístola de Tiago, e nós vemos no capítulo 2, versículo 13 em diante, o irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, ensinando sobre não devemos fazer acepção de pessoas e devemos alinhar as nossas obras à nossa fé. E isso não só para os crentes lá de cima, da prateleira de cima, economicamente falando, mas aqueles crentes que não têm muito o que aparentemente, não tem muito o que ajudar. A gente vai ver, e Tiago quebra, desconstrói isso, dizendo que todos nós temos muito para dar e podemos, sem dúvida, receber muito. Os dois exemplos que Tiago usa é de Abraão, o pai na fé, e Raabe, uma cananita prostituta. Os dois exemplos que Tiago usa dizendo, olha, a lei do Senhor é para todo tipo de pessoa, porque todo tipo de pessoa é importante para o Senhor. Nós vemos Jesus escolhendo lugares adequados e inadequados para falar dele, para falar do Pai. Nós vemos Jesus falando como nós falamos aqui, em templos, em sinagogas, mas vemos Jesus falando também em cemitérios, em desertos e em outros lugares. Nesse caso, Jesus prega o Evangelho, ensina num barco, numa posição talvez mais cômoda, para que pudesse ensinar o Evangelho do Reino. As pessoas que o auxiliavam eram pessoas comuns. Eram, por exemplo, os discípulos, homens comuns. Pedro era um desses homens comuns, um pescador. A gente pode pensar em tantos outros tipos de pessoas
comuns na Escritura, utilizadas por Deus para a grande obra. Nós não vemos Deus escolhendo entre o que os homens acham que poderiam ser os melhores. Isso é muito bonito. Nós vemos um texto, ou lembramos de uma passagem muito significativa, quando Deus manda Samuel, o profeta, ungir um novo rei, o homem que reinaria sobre Israel no lugar de Saul. E então Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, e lá na casa de Jessé, os filhos de Jessé se apresentam, e o texto vai dizer que eles tinham, ou pelo menos alguns deles, tinham cara de rei, jeito de rei, porte de rei, e Samuel teve o seu coração enganado, os seus olhos confundidos pela postura desses homens. E aí um filho de Jessé passou, e Deus diz: olha, não é esse. Não é esse. O outro chegou, também não é esse. E no final, o último filho era aquele que era desprezado e foi esquecido, inclusive pelo seu próprio pai, dizendo: olha, tem mais um, mas é Davi, ele está lá cuidando das ovelhas. Quando esse jovem franzino chega na presença de Samuel, Deus diz: Samuel, é este. Por quê? Porque eu, o Senhor, eu vejo diferente do que o homem, ou de uma forma diferente da que o homem vê. O homem vê o exterior, eu, o Senhor, vejo o coração. Deus continua fazendo isso, Deus continua elegendo, escolhendo e usando de Lucas, médico, escritor, evangelista, Paulos, homens poderosos em palavras, em obras, cidadãos importantes, mas Deus continua usando também Raabes, Deus continua elegendo e levantando pessoas desconhecidas, como vários homens e mulheres que não têm nem o seu nome descrito na Escritura, mas que são bem conhecidos pelo Senhor. Nós vemos Deus usando pessoas e trazendo gente para ouvir a sua mensagem, pessoas comuns, gente como a gente que poderia ser facilmente encontrada pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas da Galileia, pelas ruas de Jericó e pelas ruas do seu bairro, pelas ruas da sua e da minha cidade, gente que facilmente seria encontrado lá e gente que facilmente é encontrado aqui, desde a prostituta da cidade ao coletor de impostos fraudulentos, a religiosos arrogantes, pobres, necessitados, orgulhosos, homens, mulheres de bem, interesseiros, gente cética, gente que não acredita, críticos, debochados, doentes, esperançosos. O que tudo isso, ou o que todas essas pessoas têm em comum? Todas essas pessoas são pecadoras. E todas essas pessoas precisam desesperadamente de um encontro transformador com o Senhor. E num dia como esse dia que nós temos lido aqui, ou num dia como o dia de hoje, que você está vendo e ouvindo essa mensagem, um dia comum, com atividades comuns e triviais, Jesus pode realizar coisas extraordinárias na sua vida, como realizou na vida de Pedro. Ele transforma a vida de uma vez por todas do pescador Pedro e de seus sócios, e assim como ele fez lá, ele pode fazer cá. Cristo se move para ensinar e abençoar o seu povo através de coisas pequenas da nossa vida, através de coisas básicas, e nós temos a capacidade de fazer isso também. Nós podemos ajudar pessoas através de coisas simples, coisas básicas. Irmãos, conversando com algumas pessoas nessa semana, a pergunta que a gente às vezes tem é como a gente pode ser crente nesse tempo de pandemia? O que fazer nesse tempo de dificuldade, que o coronavírus está aí, está assolando muita gente, está difícil de viver, tem esse isolamento social, o comércio abre, não abre, igreja abre, não abre. O que fazer? O que nós podemos fazer nesse tempo todo? Novos tempos exigem novas estratégias. Nós podemos aprender e devemos aprender isso no ministério de Jesus. Nós temos visto que coisas comuns serviam ao natural, ou coisas comuns e naturais serviam ao extraordinário. Jesus utilizava
coisas simples para falar de coisas absolutamente complexas e fundamentais na vida das pessoas. A pergunta, olhando para o nosso dia, olhando para o nosso contexto, é o que devemos pensar e quais as possibilidades e oportunidades que essa pandemia nos traz. A gente tem tido a oportunidade de crescer, de trabalhar, desenvolver, por exemplo, a questão da internet. O que nós estamos fazendo aqui hoje, essas gravações do culto, as ministrações de devocionais mais curtos, o pessoal do louvor gravando músicas, publicando músicas, isso é muito interessante. Como nós podemos servir a Deus e a sua igreja, edificar a igreja do Senhor nesses novos tempos, agindo com poder e graça nas pequenas coisas da vida, como Deus faz com a gente. Nós devemos e podemos estreitar o nosso amor ao próximo. Por exemplo, nós temos alguém de um grupo de risco perto da gente que às vezes não tem a condição de fazer uma compra, da gente se oferecer para fazer a compra para essa pessoa, da gente se inteirar de quem está precisando dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, de recursos, de mantimento, de ajuda, de auxílio, e ajudar essas pessoas, ajuda ao próximo. A gente precisa ter a consciência também de uma obediência civil. Se a ordem é ficar em casa, fique em casa. Se a ordem é que não pode abrir determinadas coisas, não abra. A gente precisa entender que as autoridades também foram instituídas por Deus. Todas elas, não só aquelas que falam aquilo que a gente quer ouvir, não só aquela que venceu uma disputa eleitoral, todas, sem exceção, são autoridades instituídas por Deus. Nós podemos ajudar pessoas através do nosso trabalho, através dos nossos relacionamentos. Nossa história segue, e nós vemos então, em determinado momento, depois de Jesus utilizar-se dessas coisas comuns para abençoar a vida das pessoas, para tocar na vida das pessoas, para trazer a vida comum dessas pessoas para a sua própria vida maravilhosa, vemos que o foco da conversa muda, ou o alvo da conversa muda, e Jesus não está mais focado nas multidões que ouviam os seus ensinos, mas especificamente no coração e no ouvido de uma pessoa, no coração e no ouvido de Pedro. Então, nós vemos no versículo 3, Jesus entra num desses barcos, o de Simão, e diz: Simão, vamos para um lugar mais fundo, afasta um pouco da praia e vamos para um lugar onde você possa lançar as suas redes e pescar, diz o versículo 4. E então, essa orientação, vamos para águas mais profundas, pode ter caído nos ouvidos de Pedro como algo muito estranho. Pedro era um pescador experiente, poderia ter pensado que essa ordem, que essa orientação, que esse pedido, que essa palavra não daria em nada, não chegaria em lugar nenhum, pois o costume era pescar em outro horário. Como nós lemos aqui, Pedro já tinha limpado as suas redes, já tinha guardado o seu barco, não era mais hora de pescar. Mas o que Pedro não sabia é que determinadas coisas só acontecem de verdade quando nós vamos com o Senhor a águas mais profundas. E essa é a segunda lição, olhando para esse texto, olhando para a porção que nós vimos aqui. Devemos viver sob a palavra de Deus, entendendo, em primeiro lugar, que Deus utiliza-se de coisas comuns para fazer coisas extraordinárias, para nos ensinar coisas extraordinárias. E, em segundo lugar, viver sob a palavra de Cristo é ser conduzidos por Ele, a águas mais profundas. Diz o versículo 4. Ir a lugares mais profundos é chegar em ambientes onde acontecem coisas que não acontecem no raso. Pedro não poderia pescar a quantidade de peixes que no final da história vemos que ele pescou se tivessem permanecidos no raso. É claro que se o Senhor Jesus tivesse ordenado isso acontecesse, claro que aconteceria, mas vemos aqui a comunhão de fatores, a união de fatores, a soberania divina e a responsabilidade humana. O Senhor Jesus poderia ter feito brotar peixe dentro do barco, mas Ele não fez.
Ele queria ensinar a Pedro que ele era o Senhor da vida, Senhor sobre todas as coisas. Era Ele que dava o sustento, Ele é o Senhor que controla toda a natureza, tudo está sob o domínio e sob o governo dele. Jesus então diz: Pedro, vamos para lugares mais profundos. Irmãos, a vida cristã é uma vida de desenvolvimento, de progressividade. Vida cristã é um caminho e nós devemos andar por ele. Paulo nos diz, Colossenses capítulo 2, versículo 6, assim como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele, radicados, edificados, crescendo na fé, confirmados na fé, crescendo em ações de graça. Não adianta, nós temos um conhecimento superficial sobre a pessoa de Jesus, nós devemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus. Uma das primeiras pregações que nós tivemos aqui, pensando nesse momento de refúgio, de refrigério, foi sobre o Salmo 23, o pastor do Salmo 23. E a grande questão que nós falamos ali, tanto no começo quanto no final da mensagem, que o interessante, não apenas interessante, mas o fundamental, não é que você conheça o Salmo do pastor, mas que você conheça o pastor do Salmo. Volto a dizer, não é apenas interessante e importante você conhecer a história do Senhor Jesus, mas você precisa conhecer Jesus, o Senhor da história, não apenas da história do mundo, mas da sua e da minha história. Vida cristã implica em desenvolvimento. Jesus diz a Pedro: Pedro, vamos sair daqui, vamos sair do raso, vamos para um lugar onde você vai aprender uma lição preciosa que eu não posso te ensinar aqui. Jesus pode estar nos ensinando, com esse tempo que estamos vivendo, a navegar, a lançar as nossas redes em águas mais profundas. O Senhor está parando o mundo nesse tempo, para que você e eu possamos parar e arrumar o nosso mundo. Deus está parando o mundo para que você e eu pudéssemos ou possamos arrumar, colocar o nosso mundo no lugar. Deus está nos ensinando o valor do trabalho e do descanso. Deus está nos ensinando ou nos dando a oportunidade de sair da superficialidade dos relacionamentos familiares. Deus está ensinando para muitos pais como lidarem com seus filhos e muitos filhos como lidarem com seus pais. Deus tem nos ensinado sobre o valor do lugar secreto, o valor da nossa vida de intimidade, de comunhão, de devocionalidade, de leitura bíblica, de oração, de espera, de aquietar e saber que o Senhor de fato é Deus. Deus nos ensina, o Senhor nos ensina grandes lições em águas mais profundas. Saia da superficialidade dos relacionamentos, saia do conhecimento meramente intelectual ou assentimento intelectual sobre a fé e ponha sua fé em prática. Ainda que em águas mais profundas seja mais difícil de nadar, ainda que em águas mais profundas o leme ou o timor do barco seja mais difícil de conduzir, ainda que lá seja o lugar dos maiores desafios da nossa fé, ir verdadeiramente a alto mar para pescar demandava naquele tempo e hoje também em seguir uma trajetória mais ousada. Ir a águas mais profundas significa arriscar-se um pouco mais, enfrentar o medo, enfrentar as tempestades, enfrentar ondas maiores, mas é também o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Se Ele diz, vamos para lá, é para lá que nós devemos ir. Lá, em águas mais profundas, é o lugar onde Deus difere homens de meninos, é onde Deus prova e testa a nossa fé. Tenha a certeza de que se o Senhor te chamou para andar com Ele em águas mais profundas, Ele não vai deixar o seu barco à deriva, mas Ele fará com que o condutor, Ele fará com que o seu barco tenha um timoneiro muito melhor que você. O Senhor não nos desampara em águas profundas, Ele nos ensina
a navegar. Ele adestra as nossas mãos. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais somos imersos na profundidade do seu ser, da sua bondade, da sua grandeza, da sua justiça. Quanto mais nos aproximamos dele, mais maravilhados ficamos com a grandeza do nosso Senhor. Aproveite esse tempo e vá com o Senhor um passo além. Vá com o Senhor, de fato, a águas mais profundas. E em terceiro lugar, sob a palavra dele, para viver de fato uma vida sob a palavra dele, nós devemos lançar as nossas redes. Sob a palavra dele, lancemos as nossas redes. E a ordem do Senhor Jesus não foi apenas ir a águas mais profundas com ele, mas agir em nome dele, fazer coisas segundo a sua palavra. Lancemos as nossas redes. Não se surpreenda caso Jesus te diga que ainda não é o fim para determinadas coisas e assuntos na sua vida. Pedro já tinha pendurado as redes. Pedro já tinha encostado o seu barco, quando Jesus aparece e diz, vamos continuar a jornada. A jornada de trabalho ainda não acabou, então não se surpreenda se você pensa que algo já cessou na sua vida e Jesus diz, olha, ainda não terminou, porque o Senhor Jesus é Deus de recomeços, e isso em todas as áreas, seja na igreja, seja no ministério, seja no trabalho, nos relacionamentos. Não se surpreenda, pelo contrário, esteja aberto a recomeçar o trabalho, a recomeçar a jornada, a batalha, caso essa seja a ordem do Senhor. E quando a gente lê esse texto, e pensando em Pedro como um pescador, ao receber essa ordem, nós vemos que provavelmente a fé e dúvida, a confiança e a desconfiança podem ter começado uma briga ali de MMA, de uma batalha de boxe no coração e na mente de Pedro. A perícia de Pedro como um pescador poderia lhe gerar dúvida e insinuar que ele não deveria ouvir a voz daquele homem sábio, mas que não entendia nada de pescaria, aparentemente. Contudo, a sua consciência já iluminada pela fé indica que ele deveria obedecer. E então, no texto, vemos que a fé vence. Ainda que o ceticismo não desapareça por completo, ele diz, olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Versículo 5, trabalhamos, mestre, a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. Mas apesar da minha desconfiança, mas apesar do meu pecado, apesar dos meus erros, apesar da minha incompetência, apesar da minha desesperança, eu olho para os lados e vejo coronavírus, vejo crise financeira, crise política, vejo um monte de problemas, crise na minha família, não vejo solução. Olha, Senhor, já tentei de tudo, mas sob a tua palavra eu vou tentar mais uma vez, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes, mas eu já bati tanto naquela porta, mas eu vou bater de novo, porque sobre a tua palavra eu quero viver a minha vida. E por isso nós devemos ousar lançar as nossas redes, lançar as nossas orações, lançar as nossas ansiedades, lançar as nossas dúvidas, lançar a nossa força, lançar o nosso coração sobre a palavra do Senhor. Nós devemos sair da trivialidade e ousar lançar as redes por um relacionamento maior e melhor com o Senhor. Lançar as redes pondo em prática uma fé verdadeira e palpável, lançar as redes, nos comprometendo mais com o Senhor e com a sua palavra. Temos que ter, irmãos, cada dia mais atitudes de fé, ainda que essas atitudes contrariem as possibilidades e as probabilidades, ainda que dê trabalho. Poxa vida, as redes já estão limpas, esse homem muito inteligente, fala muito bem, mas não entende, aparentemente não é um pescador, está mandando lançar as redes, mas eu já tive o trabalho de limpar, vou fazer de novo.
Tomara que isso aconteça na sua vida, mesmo que doa, lance as redes, faça de novo, ainda que pareça loucura, tente caminhar um pouco mais com o Senhor. Ouse fazer o que Ele ordena, ouse ir aonde Ele quer que você vá, ouse amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, ouse ser santo, ouse sair do ceticismo e dê um passo de fé, volte a fazer o que você sempre fez, e que por algum motivo você se distanciou, olhando, claro, dentro daquilo que for justo, digno, santo, louvável, mas que você se distanciou. Ouse voltar, ouse lançar novamente as redes, mesmo quando a noite inteira, ou mesmo se a noite inteira tenha sido improdutiva. Sob as palavras do Senhor, ouse lançar as redes de esperança. Quarto lugar e último, sob a palavra dele, encha as suas redes, tenha as suas redes cheias. Quando a gente vê no versículo 6, isto fazendo, ou o que? Lançando as redes só serão cheias se nós a lançássemos. Como já falei aqui, nós vemos essa comunhão, essa ação em conjunta de Deus e o homem, Deus em sua soberania e o homem em sua responsabilidade. O homem lançou as redes e Deus fez com que os peixes viessem. Quando Pedro, no versículo 6 e 7, viu as redes cheias, sentiu-se atingido em cheio pela palavra do Senhor em seu coração, tal como um anzol, um arpão saído das mãos de um habilidoso pescador. Aqui, nesse momento, o pescador foi pescado. Nesse momento, ele teve o seu coração fisgado. Diz o versículo 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Senhor, afasta-te de mim. O pescador havia sido pescado. E é interessante a gente olhar a reação de Pedro, é a mesma reação de Isaías lá atrás, é a reação de tantos homens de Deus, que quando a ficha cai, eles contemplam quem Deus é, a grandeza dele, a majestade dele, o poder dele, a nossa pequenez. A nossa reação automática é glorificar ao Senhor e reconhecer que Ele de fato é Rei sobre tudo. Senhor, disse Pedro. Senhor, ai de mim, disse Isaías. E ai de nós, quando olhamos para a grandeza de Deus. Ele diz: afasta-se de mim. Pedro tem uma mistura de repulsão e atração. E esse é o paradoxo da dignidade de um coração torcido por Jesus. Ao mesmo tempo se sente indigno da presença de Jesus no barco, mas ao mesmo tempo se sente inútil sem Jesus no barco, indigno por Jesus estar ali com a sua presença santa, mas também não há outra possibilidade, condição de existência se Jesus não estiver ali. Repulsão e atração ao mesmo tempo de um pecador que encontrou o seu Senhor. A alma que encontrou Deus, ou que encontra o Senhor, está consciente da sua absoluta indignidade, mas nesse lago, ou nesse momento de tristeza, nós vemos que o medo está perdido em um oceano de amor. Nós vemos o medo sendo tragado por amor. Primeira carta de João diz isso, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus sai da superfície, não somente das águas, mas sai da superfície do coração de Pedro, e vemos o Cristo, o Mestre, e agora chamado por ele Senhor, se aprofundando na vida de Simão. Vamos pescar em águas mais profundas, disse o Mestre, lance as redes. Agora faz sentido, agora eu entendi de fato
ele era muito mais do que aparentava ser. De fato, as circunstâncias são muito pequenas diante da voz daquele que governa tudo e todos. Tudo e todos. A princípio, a ordem de Jesus pode ter sido incômoda para Pedro, como muitas vezes tem sido incômoda para você e para mim. Quantas vezes no lugar de Pedro pensaríamos, é um absurdo, eu não vou botar a rede que eu acabei de limpar nas águas de novo, lançar as redes do outro lado, lançar as redes nesse mar, a essa hora não dá, é uma loucura, é um erro, não tem como fazer isso. Afinal, a gente não pesca de noite, já passou do horário, nós pescamos normalmente em águas mais rasas. Afinal de contas, esse homem é pescador há quanto tempo? Olha, eu já tenho 40 anos de pescaria. Olha, eu tenho 30 anos. Olha, eu tenho tanto tempo de experiência e esse homem mal chegou, está me ensinando a fazer o meu trabalho. Ora, eu sou pai há tanto tempo. Olha, eu faço isso já há tanto tempo. Meus irmãos, precisamos ter humildade para reconhecer que ainda que façamos bem o nosso trabalho, a palavra de Jesus nos leva sempre ao melhor. É isso que acontece quando Jesus navega com a gente pelas águas profundas do nosso coração. Ele toca o nosso senso de direção, ele toca em nosso orgulho, ele toca em nossa vaidade, em nossa competência, em nosso senso de justiça. Quando nós vamos com ele a lugares mais profundos da nossa existência, nós nos deparamos com a nossa miséria, com a nossa arrogância, com a nossa busca de encontrar sentido para coisas que além de Jesus não existe sentido algum. Sem Cristo, nós somos pescadores inexperientes pescando em águas sujas. Quanto mais profundo vamos em nós mesmos, mais as nossas dúvidas se tornam evidentes, nossos medos, nossos temores, nossas incapacidades, tudo isso cresce diante de nós. E aquela máxima, conhece-te a ti mesmo, só tem verdadeira, ou só nos traz verdadeira paz, só tem verdadeiro sentido se nos conhecermos a partir daquele que dá sentido a todas as outras coisas. E a história termina, nós vemos no versículo 9, 10 e 11, que não apenas Simão tem uma admiração apoderada do seu coração, mas os seus companheiros também. Tiago e João, filhos de Zebedeu, versículo 10, que eram seus sócios, também foram tomados de admiração. E aí, Jesus diz algo fantástico a Simão: não temas, daqui por diante, você será pescador de homens. E arrastando eles o barco, ou os barcos, sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. A história segue com os homens arrastando o barco para a praia. E uma das coisas mais fascinantes desse texto é que eles poderiam ter a história das histórias para contar, dizendo: olha, nós pescamos 2 barcos lotados, nós arrastamos a rede para a praia, tudo deu muito certo, mas o resultado, o final de toda essa experiência não foi a vanglória de um pescador de sucesso, mas eles deixaram tudo, eles abandonaram todo o resultado daquela noite de pescaria para seguir a Jesus. Eles entenderam que aquele homem que estava ali era muito mais do que um conhecedor de peixes e águas. Aquele homem era o Senhor dos senhores e tinha uma missão muito maior para aqueles homens, assim como o Senhor tem para nós. A história não termina com Pedro e os outros indo vender ou usufruir dos benefícios dessa grande pesca. Na história, nós vemos Pedro e os outros deixando o grande resultado e indo seguir a Jesus. Talvez dando destino aos recursos, talvez para sustentar a família daqueles homens, que agora não seriam mais pescadores,
de peixe, mas seriam pescadores de homens. Naquele momento, eles entenderam que a maior pescaria que eles já realizaram não se comparava em nada com aquilo que Cristo tinha para eles. E essa expressão usada por Jesus aqui, pescadores de homens, na língua grega, a expressão utilizada tem relação a uma pescaria para a vida, capturado, pescar com ou pescar para a vida. Quando os peixes são pescados, o futuro deles é a morte. Mas Jesus diz: agora vocês pescarão homens, e pescarão homens para a vida. Eu queria concluir e orar com você, fazendo algumas aplicações rápidas desse texto. Primeiro, nada é mais urgente e importante na sua e na minha vida do que viver a vida sob a palavra de Jesus. Nada é mais importante ou urgente e necessário do que viver a vida sob a palavra de Jesus. Nós vemos no texto que obediência traz consigo resultado. Pedro ousou viver a vida sob a palavra de Jesus, foi obediente, lançou as redes, e essa atitude trouxe para ele resultados. Nós vemos nesse texto que a graça de Deus triunfa sobre a nossa incredulidade em qualquer área. A graça de Deus triunfa sobre a nossa incredulidade, triunfa sobre o nosso medo, sobre a nossa competência, sobre as nossas aptidões. Nós aprendemos nesse texto que devemos deixar que Deus nos conduza a águas mais profundas, mesmo que isso nos assuste. O Senhor é o Senhor do barco. Ele não só governa a embarcação da nossa vida, como Ele governa as circunstâncias que nos cercam. Ele governa não apenas, Ele tem controle não apenas sobre o barco da nossa vida, mas sobre o oceano sobre o qual o barco está. Viva sob a palavra dele, ainda que você tenha tentado pescar a noite inteira, ainda que você tenha tentado lutar a vida inteira, sob a palavra dele, viva mais uma vez, tente mais uma vez, lance mais uma vez as redes. Sabe por quê? Porque sob a palavra dele, a pescaria não terminou, a pescaria continua. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre você a luz dele e te dê a paz. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra, agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e pedimos que o Senhor nos dê força para lançarmos as nossas redes e vivermos a nossa vida segundo a tua palavra, segundo o nome do nosso Senhor Jesus. Por isso, rogamos que a maravilhosa e doce graça do Senhor Jesus, que o amor eterno, imensurável, sem igual de Deus nosso Pai, que o consolo, o conforto e o fortalecimento do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja do Senhor, reunida em todos os lugares e espalhada por toda a terra, hoje e até o dia que o Senhor há de voltar, o qual graciosamente, alegremente declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero
tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, sinto os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu virás dentro de mim, reinará a tua paz, que me faz saber que esperar em ti é sempre contigo. Eu espero em ti, embora sem saber